pegar como versículo de referência Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A parábola de hoje se chama a parábola do milho de pipoca. Certo dia, uma família, pai, mãe e 2 filhos, estavam em casa, era um domingo. E aí, eles estavam assistindo um filme quando o pai disse assim: quem quer pipoca? E os meninos, né? Eles foram para a cozinha, mas antes de começar o processo de fazer a pipoca no fogo, o pai disse assim: subam nesta cadeira, você nessa cadeira e você nessa cadeira, para vocês ficarem altos, assim, um pouco longe para poder não ter problema de se queimar. Vocês vão me acompanhar neste processo de fazer a pipoca. As crianças adoraram, porque festa, elas adoram uma diversão, né? E aí ligou o fogo, colocou o óleo, deixou esquentar, colocou o milho, fechou a panela e esperou um pouco. E aí o óleo foi esquentando, o fogo foi esquentando aquele óleo, e quando menos esperaram, pum! Uma pipoca estourou. Pum! Outra pipoca estourou. Pum! Outra pipoca estourou. Um dos meninos, um olhou para o outro e disse: tá, pai, mas o que o senhor quer dizer com isso? Sabe, filhos, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. As crianças ficaram assim, sem entender um pouco. E aí ele continuou. Isso acontece com a gente. Aí a esposa chegou, porque eles estavam demorando demais para voltar para assistir o filme. E a esposa escutou também. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Eita Deus! São pessoas de uma mesmice, uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem, acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas aí de repente vem o quê? Vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que a gente nunca imagina. Ai, que é uma dor, aquela dor. Quem já passou aí por uma dor forte? Quando menos imaginou? Eu já passei. Com certeza você já passou, e se não passou ainda vai passar. Pode ser um fogo de fora, que é perder um amor, perder um filho, pai, a mãe, perder um emprego, ou ficar sem ter o que comer. É uma dor. Pode ser fogo de dentro também, que esse eu tenho certeza que um deles você já sentiu esse fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento. Enquanto a live roda aqui, tem uma ouvinte, a Joana, que diz: estou passando por um CA. É uma dor. É uma dor. Há sempre o recurso do remédio, que é apagar o fogo, né? Sem fogo, o sofrimento, ele diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Quando eu leio isso para você, e essa é uma reflexão que eu quero deixar clara, que não são palavras minhas, são palavras de um escritor que se chama Rubem Alves, e a parábola eu inventei, mas a reflexão é dele. Foi extraído do livro O Amor que Acende a Lua. Eu criei esta parábola da família no domingo assistindo o filme para poder contar essa reflexão para você entender. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para você quando você simplesmente decide desistir. Quando você decide apagar o fogo. Às vezes é preciso aguentar ali.
Como eu disse, sem o fogo o sofrimento diminui, com isso a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou. Ah, eu vou morrer! Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo do que ela é capaz. Você, meu ouvinte, você não imagina daquilo que você é capaz. Simplesmente porque em algum momento você desistiu, simplesmente porque você não acredita em si, eu te digo, acredite em você. Deus acredita em você. Assim, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, ali naquela panela, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Mas a gente precisa lembrar que temos, né, o piruá. O que é o piruá? É o milho de pipoca que se recusa a estourar. Sempre tem? Você já fez pipoca no fogo? E no final, quando muitas já estouraram e depois de 2 segundos, você não escuta mais nenhuma, você vê que ainda depois do fogo apagado, teve algumas que não pipocaram. Elas se recusaram a estourar. E a gente pode dizer que são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, elas se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficaram duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Gostosa, que pipoca é bom, né? Não vão dar aquela alegria para ninguém. A reflexão deste escritor finaliza aqui e eu continuo com o que Deus me presenteou nesta manhã, que eu vou contar para você. Ontem, assistindo o culto com o pastor Davi, o culto que aconteceu aqui na sede, o tema foi superando os obstáculos espirituais. Se eu não me engano, esse foi o tema. E ele comentou sobre um grande atleta que é considerado o mais veloz do mundo. Ele consegue, em 6 segundos, completar 100 metros. E uma repórter, segundo o pastor Davi disse ontem, uma repórter chegou para ele e perguntou: como você consegue, em 6 segundos, correr 100 metros? Ele: é porque eu fiquei no processo por 6 meses. Trazendo para a nossa parábola, como se ele tivesse dito assim: é porque eu passei pelo fogo 6 meses. E agora eu estou estourando. Agora eu estou pipocando. Agora eu estou recebendo a glória. Eu estou sendo abençoado por Deus. É como se ele tivesse dito isso, a gente trazendo para a nossa parábola de hoje. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o processo. Eu digo por experiência própria. Um ano se passou, 2, 3, 4, 10 anos. E a gente não sabe, meu Deus, eu estou aqui seguindo os teus passos, seguindo a tua palavra. Eu sei que eu sou pecadora, muitas vezes eu erro, eu peco, mas eu estou aqui pela tua misericórdia todos os dias buscando ser uma pessoa melhor do que ontem. E a minha bênção não chega. Só que pode passar 10, 11, 12, 15 anos. Mas em 15 segundos, Deus pode fazer o milagre acontecer. Pode durar 5 anos o que você tanto quer. Mas em 5 segundos, Deus muda a tua situação. Mas você precisa estar aberto à mudança. Você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Você precisa permitir que o fogo realmente te esquente ao ponto de você dizer: pronto, Senhor, eu quero a mudança, eu quero pipocar igual milho, eu não quero ser o piruá que se recusa a estourar. Não, não quero. É isso.
Forte, né? Que sejamos como milho de pipoca, que estoura, e não o peruá, que se recusa a estourar. Que você pense nisso.